Iniciar a gravação. Primeiro, semana que vem a gente tem prova. Vocês querem tirar dúvida de alguma coisa? Tem algum assunto que vocês queiram que eu dê uma explicação extra? Pode. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bem, a prova de vocês, eu vou tentar puxar um pouquinho mais para o lado teórico do que para o lado prático. Eu não vou dar muito código para vocês escreverem na prova, durante a prova. Eu vou fazer mais perguntas conceituais, por exemplo, dar exemplo de problemas e perguntar que tipo de aprendizado que vocês utilizariam, perguntar sobre os diferentes algoritmos que a gente aprendeu, sobre o uso, esse tipo de coisa. Mas eu não vou nessa prova especificamente, eu não vou puxar muito pro lado de prático de código muito, porque acaba que o tempo é curto, acaba que não dá para fazer muita coisa de código durante a execução da prova. Mas é isso, se não tem nenhuma dúvida, a gente vai entrar para o conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre pipeline. A gente já viu, a gente já teve meio que uma aula de pipeline, mas essa aula de pipeline que a gente teve foi fazendo meio que mostrando a sequência para NLP dos passos que a gente vai fazer. O que a gente vai aprender hoje é uma ferramenta do sklearn que encapsula esse conceito de pipeline e permite você criar pipelines, sequências de passos de aprendizado de máquina já pré-definidos e você pode utilizar eles em situações diferentes. Só um instante, aqui mesmo. Então, o que é o pipeline? Então, pipeline é uma maneira eficiente de sequenciar passos de pré-processamento e modelagem, garantindo que as mesmas operações sejam aplicadas consistentemente durante as fases de treinamento e teste do modelo. Isso aqui é muito útil e é outra coisa que a gente vai ver hoje também para, por exemplo, exploração de hiperparâmetros. Quando você define uma pipeline, você pode rodar a sua pipeline, no caso seria o seu pré-processamento, treinamento de modelo, mas você pode rodar ela várias vezes com hiperparâmetros diferentes, mas garantindo, como você tem a pipeline definida, você garante que sempre você vai rodar o mesmo passo de pré-processamento, o mesmo passo de treinamento do modelo, e você sabe que a única coisa que você mudou ali foram os valores dos hiperparâmetros. Então, se com essa garantia você consegue achar quais são os melhores hiperparâmetros para resolver o seu problema, tá? Para isso, a gente define uma sequência de passos. Esses passos são definidos na forma de objetos. A gente já viu bastante os objetos ali de modelos. A gente sempre, tudo que a gente fez usando os modelos, os algoritmos do sklearn e alguns algoritmos que a gente implementou também, a gente implementou eles na forma de classes, implementa o algoritmo na forma de classe e aí a gente instancia os modelos na forma de objetos. E aí essas sequências de passos são definidas nessa forma dessa sequência de objetos, com a interface padronizada, que é aquela interface que a gente já está vendo também. A gente já viu algumas vezes com os métodos fit, os métodos predict, e um terceiro método que eu acho que a gente ainda não viu,
mas que entra é bastante importante aí nessas pipelines é o método transform, porque você vai ter alguns passos nessa pipeline que são passos de algoritmos, modelos, que aí esses algoritmos, modelos vão ter o fit e o predict, e você vai ter passos de transformação dos seus dados. Por exemplo, de transformação dos seus dados para processamento de texto. A gente tem lá, a gente recebe os textos em forma de string e faz todo aquele pré-processamento. No final, a gente tem uma lista de tokens. Isso é uma transformação aí dos nossos dados. Um outro exemplo é a vetorização. A vetorização você recebe listas de tokens e no final você sai com listas de vetores. Então aí são passos de transformação e esses passos de transformação a gente usa os métodos fit e transform. E a gente passa essa lista, essa sequência de passos para a classe pipeline do sklearn. A gente vai ver na prática daqui a pouco como fazer isso, mas essa é a ideia geral de pipeline aí no sklearn. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem uma pipeline aqui com 3 passos. E aí a gente vai definir essa pipeline. Você veja aqui, a gente tem uma lista de tuplas. Em cada tupla dessa eu tenho um nome que eu dou para o passo. Esse nome é arbitrário, é você que define. Tá? Só que tem que ser alguma coisa que faça sentido. E eu passo o objeto que vai fazer aquele passo. Então eu passo aqui, por exemplo, que eu vou usar o scaler e meu scaler vai ser o standard scaler. O scaler ele é usado para ajustar os valores absolutos das suas features. Às vezes você tem uma feature, por exemplo, você vai fazer um modelo para predizer o valor de uma casa. E, por exemplo, você tem uma feature que é o número de quartos. Normalmente, número de quartos aí você tem uma ordem de grandeza de unidades. Você tem 3, 4, 5. Casas muito grandes vão ter 8 quartos, 10 quartos. Você não vai ter mais do que isso. E aí você tem uma outra feature que é a metragem da casa. A casa vai ter em torno, vai ser da ordem aí de centenas de metros. Uma casa pequena vai ser em torno de 100 metros quadrados, uma casa grande vai ter, sei lá, 800 metros quadrados, 1000 metros quadrados. Mas não vai sair muito disso. Mas você já aumentou aí, essa é uma feature que é 2 ordens de grandeza maior do que a do número de quartos. E aí você teria, por exemplo, uma terceira feature que é o valor médio do metro quadrado na vizinhança daquela casa. Ou o valor médio das casas na vizinhança. Já é uma coisa que já vai ser nas dezenas ou centenas ou até milhões. Então, assim, já é uma ordem de grandeza bem maior. E aí, para muitos problemas, é interessante a gente dimensionar essas features para elas ficarem em ordens de grandezas, dependendo do algoritmo. O algoritmo pode funcionar melhor se você pôr essas features em ordens de grandezas similares. É o que esse primeiro passo aí está fazendo. Scalers funcionam para isso. Então é um passo de transformação. Então a gente definiu aqui nosso primeiro passo, é um scaler. Depois a gente definiu o segundo passo aqui, que é uma outra coisa que vocês ainda não viram também, que é o PCA. O PCA ele é uma redução de dimensionalidade. Então, vamos supor que você tem um TF-DF e aí o seu TF-DF retorna ali, sei lá, 1 milhão desculpa. Retorna 1000 features, que são as palavras que você tem no seu corpo. Você tem 1000 palavras diferentes. Só que às vezes 1000 features é uma dimensão muito grande. Eu expliquei para vocês, você pode limitar as features às palavras mais comuns. Uma outra estratégia que você poderia fazer é usar um algoritmo de redução de dimensionalidade, que é um algoritmo que vai usar alguma estratégia matemática
para ver o que é mais importante nas suas features e reduzir a dimensão dessas suas features de alguma maneira. Existem muitas maneiras de fazer isso, eu não vou entrar em detalhe, mas PCA é uma redução bem clássica de dimensionalidade. E aqui no caso eu estou reduzindo para 2 features só. Mas é só um exemplo, tá? E aí, por último, eu tenho um passo aqui de classificação que eu estou usando um regressor logístico para classificar, seja lá quais forem meus dados. Então você vê que eu defini aqui vários passos de aprendizado de máquina dentro de uma pipeline só. E aí eu posso dar o fit na pipeline, que aí dentro o sklearn vai aplicar o fit em cada um desses objetos sequencialmente. Tá? Então, se for uma transformação, ele vai aplicar o fit aqui no scaler, transformar os dados com essa transformação, e aí com os dados transformados, ele vai aplicar no próximo passo. E aí dá o fit no PCA, transformar os dados com o PCA e aplicar o fit no regression com os dados já escalados e reduzidos de dimensionalidade. E no final eu tenho o meu método predict para a pipeline inteira, que de novo vai aplicar toda a sequência. Quando ele fez o fit aqui em cima, cada objeto desse vai guardar os seus dados de treinamento e cada um vai fazer a respectiva transformação para no final jogar no classificador. Isso aqui é bem comum. Normalmente as pipelines ela tem essa cara. Você tem alguns passos de transformação seguido de um passo de predição, que seria um classificador, um regressor, alguma coisa do gênero. Certo? Alguma dúvida disso aqui? Como é definido essas pipelines? Ok. E uma coisa bem útil que a gente pode fazer com as pipelines é ajuste de busca de hiperparâmetros. Eu coloquei que é ajuste, mas eu acho que o termo melhor aqui seria busca. Ou exploração de hiperparâmetros. Só um instante. Só um instante que saiu aqui do lugar que eu quero. Pronto, voltou. Então, existem muitas situações que a gente não sabe quais os melhores valores de hiperparâmetros. Isso aqui a gente consegue muito na intuição, experiência, você começa a saber quais valores de hiperparâmetros vão funcionar melhor em cada situação, mas tem muitas situações que a gente não faz ideia de qual hiperparâmetro vai funcionar melhor para o problema que eu estou tentando resolver. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma busca de hiperparâmetros, eu posso explorar possíveis valores desses hiperparâmetros para produzir o melhor resultado. Para isso, o sklearn tem ferramenta para a gente também, que é o Grid Search CV e o Randomized Search CV. Tá? O Grid Search ele vai fazer uma busca em grade. Então ele vai pegar, você vai dizer para ele, explora para mim o número máximo de features no TF-DF, o profundidade na árvore de decisão e alguma outra coisa, algum outro hiperparâmetro que eu queira ver. Ou se eu estiver usando uma floresta aleatória, o número de árvores que eu quero na floresta aleatória. E aí você vai passar valores, você vai falar testa max features, testa 100, 500 e 1000.
Profundidade máxima de árvore testa 5, 3, 5 e 10. E aí o Grid Search CV ele vai fazer uma grade combinatória desses seus parâmetros. Então, se eu tiver, por exemplo, esse exemplo simples que eu estou testando 100, 500 e 1000 max features no TF-DF e 3, 5 e 10 na profundidade da árvore, ele vai testar a combinação de cada um desses. Então ele vai testar 3 com 100, com 500 com 1000, 5 com 100, com 500 com 1000 e 10 com 5 com 100, 500 e 1000. Então ele vai fazer uma combinatória ali de todos os possíveis valores dos hiperparâmetros. Isso funciona bem quando a gente não tem muitos hiperparâmetros para buscar. Vocês podem ver como eu faço combinatória. Quanto mais hiperparâmetro aqui eu ponho na busca, o número de possibilidades que eu vou ter que testar vai crescer exponencialmente. Tá? Então, a busca em grade funciona bem quando você não tem muitos parâmetros para buscar. O randomized, ele é mais para a situação quando você tem um número grande aí de hiperparâmetros para buscar. Ele faz um passeio aleatório nesse espaço de hiperparâmetros. Ele escolhe um ponto aleatório ali e ele vai testando, ele vai andando naquele espaço de hiperparâmetros, andando, ou seja, ele vai mudar o valor de um hiperparâmetro a cada vez e ver se aquela mudança melhora ou não o resultado. Se melhorar, ele continua andando naquela direção, se não, ele escolhe outra direção para andar. Ele faz esse passeio aleatório para tentar encontrar qual é o máximo desses hiperparâmetros. O randomizer nem sempre vai achar a melhor solução possível, mas se você der uma quantidade suficiente ali de passos de iterações para ele andar dentro do seu espaço de hiperparâmetros, ele provavelmente vai achar um resultado bom, a não ser que seu espaço de hiperparâmetros tenha muitos máximos locais que sejam difíceis de andar de um máximo para o outro. E tem outras estratégias mais sofisticadas que a gente não vai entrar aqui dentro do curso, mas tem outras estratégias também para fazer se no futuro vocês precisarem. Ok? Alguma dúvida até agora? Então, um exemplo aqui de uma busca de hiperparâmetros. Então, eu tenho aqui um conjunto de dados que eu dividi em treino e teste, que nem a gente já está fazendo sempre. E aí eu criei uma pipeline, que é simplesmente um scaler e um KNN. E aí aqui eu defino a minha busca. Esse parangrid é como eu defino a minha busca. Como que eu vou definir? Cada parâmetro que eu queira explorar os valores deles, eu vou pôr aqui, eu vou definir isso num dicionário e a chave vai ser uma string formada do nome do passo na minha pipeline. Então eu quero aqui no passo KNN. Aí eu vou pôr underscore, underscore, ou seja, 2 underscores aqui. E o nome do parâmetro do objeto aqui. Você vê que ele vai ter que reinstanciar esse objeto para mim. Mas isso ele faz lá internamente. Ele vai ver a classe aqui do Kneighbors Classifier e vai instanciar ele de novo ajustando esse parâmetro do número aqui de vizinhos. E aí eu tenho que dar uma lista ou um iterador, uma lista ou um iterador, um objeto iterável, que ele possa pegar os valores que ele vai testar. Então aqui no caso, ele vai testar o número de vizinhos de 1 até 29. E depois ele vai testar, depois não, em paralelo ele vai testar também a métrica usada, a medida de distância usada no KNN. Ele vai testar Euclidiana, Manhattan e Minkowski.
Como eu estou fazendo aqui uma busca em grade, ele vai fazer a combinatória de todos esses possíveis parâmetros. Ele vai testar para um vizinho Euclidiana, Manhattan, Minkowski. Para dois vizinhos Euclidiana, Manhattan, Minkowski. Então aqui nesse caso, eu vou ter 29 vezes 3, ou seja, 87 possíveis combinações de hiperparâmetros. A busca em grade, ela na verdade ela roda mais do que isso, tá? Porque quando eu passo aqui, como eu passo só os dados de treinamento, para a busca em grade, para ela tirar as métricas dali, ele faz uma subdivisão dos dados internamente, que é definida aqui por esse parâmetro CV, e ele vai fazer isso mais de uma vez. Ele escolhe 30% aleatório e usa como um dado de teste interno. E aí roda, treina o modelo, testa o valor. E aí ele escolhe outros 30%, treina com o resto, que é por isso que ele tem esse CV no final. Esse CV é porque ele faz essa avaliação dentro dos próprios dados de treino, fazendo vários splits diferentes e tirando a média da performance nesses diferentes splits. Deu branco aqui o que esse CV significa, mas deixa eu olhar aqui rapidinho. É cross validation. Então a validação cruzada, ele ainda faz uma validação cruzada. Então o número de parâmetros de combinatórias de hiperparâmetros que você tiver aqui na sua grade de parâmetros, ele faz isso vezes o número de validação cruzada ainda. Então aqui ele vai fazer 87 vezes 5. Então ele vai ter que treinar esse scaler e esse KNN aí. No caso, 87 vezes 5, essa eu não vou conseguir fazer essa de cabeça rapidinho. Ele vai treinar 435 vezes. Então tem que tomar cuidado porque essa busca de parâmetros pode ficar pesada muito fácil. Tá? E aqui eu escolhi para ele definir o melhor modelo pela acurácia, mas eu poderia pôr outras métricas aqui para ele definir qual que é o melhor modelo. E aí eu faço o fit na busca de hiperparâmetros, aqui que ele vai fazer o treinamento da minha pipeline com toda essa combinação de hiperparâmetros. E eu posso vir nesses atributos aqui para ver quais são os melhores parâmetros e o melhor score. E tem um atributo também que guarda para mim o melhor modelo, a melhor pipeline treinada. E eu posso ver a acurácia aqui no final. E é isso de teoria por hoje, o resto da aula a gente vai para a prática.